Você já parou para pensar que, ao participar da missa, você está vivendo algo que começou há mais de 2000 anos? Sim, a missa não é apenas uma celebração, ela é a continuação viva de um gesto de Jesus Cristo. Mas afinal, de onde veio a missa? Por que seguimos essa ordem específica? E o que significam cada leitura, cada oração e cada rito? Hoje você vai entender tudo isso. A origem da missa está diretamente na última ceia. Nos evangelhos como Mateus 26, Marcos 14 e Lucas 22, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e disse: "Isto é o meu corpo". Depois tomou o cálice: "Este é o meu sangue. Fazei isto em memória de mim". Aqui nasce a missa, mas não como uma simples lembrança, e sim como um memorial vivo. O próprio catecismo ensina que a Eucaristia é o memorial do sacrifício de Cristo. Isso está nos parágrafos 1362 a 1364. A Eucaristia é o memorial da Páscoa de Cristo, a atualização e a oferta sacramental do seu único sacrifício na liturgia da Igreja, que é o seu corpo. Em todas as suas orações eucarísticas, encontramos, depois das palavras da instituição, uma oração chamada anamnese, ou memorial. No sentido da Sagrada Escritura, o memorial não é somente a lembrança dos acontecimentos do passado, mas a proclamação das maravilhas que Deus realizou por todos os homens. A celebração litúrgica desses acontecimentos os torna, de certo modo, presentes e atuais. É desta maneira que Israel entende sua libertação do Egito. Toda vez que é celebrada a Páscoa, os acontecimentos do Êxodo tornam-se presentes à memória dos crentes, para que estes conformem sua vida a eles. O memorial recebe novo sentido no Novo Testamento, quando a Igreja celebra a Eucaristia, rememora a Páscoa de Cristo, e esta se torna presente. O sacrifício que Cristo ofereceu uma vez por todas na cruz torna-se sempre atual. Todas as vezes que se celebra no altar o sacrifício da cruz, pelo qual Cristo nessa Páscoa foi imolado, efetua-se a obra de nossa redenção. Após a ressurreição, os primeiros cristãos começaram a viver essa ordem. No Ato dos Apóstolos, vemos que eles perseveravam na fração do pão, e o Catecismo confirma, no parágrafo 1342, que desde o início a Igreja permaneceu fiel ao mandato do Senhor. Agora entenda isso, a missa não é aleatória, ela tem uma estrutura profundamente pensada. Segundo o Catecismo, a celebração se organiza em duas grandes partes: liturgia da palavra e liturgia eucarística. Isso está no parágrafo 1346. A liturgia eucarística desenrola-se segundo uma estrutura fundamental que se conservou pelos séculos até nossos dias. Desdobra-se em dois grandes momentos que formam uma unidade básica: a convocação, a liturgia da palavra com leituras, a homilia, a oração universal. A liturgia eucarística, com a apresentação do pão e do vinho, a ação de graças consecratória e a comunhão. Liturgia da palavra e liturgia eucarística constituem juntas um só e mesmo ato do culto. Com efeito, a mesa preparada para nós na Eucaristia é, ao mesmo tempo, a da palavra de Deus e a do corpo do Senhor. Aqui Deus fala conosco. A primeira leitura, geralmente do Antigo Testamento, revela a preparação da salvação, e depois o salmo responsorial. Ele não é um simples canto, ele é a resposta do povo à palavra de Deus. Como ensina o Catecismo, a Assembleia responde à palavra com fé e oração. Isso está nos parágrafos 1153 e 1155. Em seguida, a segunda leitura. Ela mostra como os apóstolos viveram essa fé na prática. E então, o Evangelho, o ponto mais alto da liturgia da palavra. Pois é o próprio Cristo quem fala. E o Catecismo afirma: Cristo está presente na sua palavra, pois ele quem fala quando se lêem as Escrituras na igreja. Isso também está no parágrafo 1088. E nada disso é aleatório, existe uma unidade profunda entre as leituras. A economia da salvação é revelada progressivamente nas Escrituras. Isso também está no Catecismo, no parágrafo 1094. Eu não vou ler todos os parágrafos mencionados, senão o vídeo vai ficar muito extenso, mas vocês podem consultar, existe também o Catecismo em PDF. Então, tudo converge para Cristo, e depois vem a homilia, que tem a função de explicar e aplicar a palavra de Deus à vida. Ela é recomendada como parte integrante da liturgia, também no parágrafo 1349. E então a Igreja responde com o credo. O credo é a profissão de fé. Ele resume tudo aquilo que a Igreja crê. E o Catecismo ensina: o símbolo da fé é o resumo dos dons que Deus concede ao homem. Isso está no parágrafo 187.
O mais completo é o Credo Niceno-Constantinopolitano, formulado nos concílios de Niceia, em 1325, e Constantinopla, em 1381. Ela afirma verdades essenciais, que Jesus é verdadeiro Deus, da mesma substância do Pai. Quando dizemos Deus de Deus, luz da luz, estamos proclamando a divindade de Cristo. E ao dizer e se encarnou, fazemos uma reverência, reconhecendo o mistério da encarnação. Esse credo é rezado aos domingos e solenidades, e às vezes substituído pelo credo apostólico, mas sempre com o mesmo propósito, responder a palavra com fé. Agora entramos no ponto mais profundo da missa, a liturgia eucarística. Aqui o pão e o vinho são oferecidos. Mas o que acontece não é simbólico. O catecismo ensina claramente que a Eucaristia torna presente o sacrifício da cruz. Isso está nos parágrafos 1366 e 1367. Na consagração acontece a transubstanciação, ou seja, a substância do pão e do vinho se transforma no corpo e sangue de Cristo. Então o catecismo declara: pela consagração realiza-se a conversão de toda a substância do pão no corpo de Cristo. Isso está também no parágrafo 1376. E mais, Cristo está presente de modo verdadeiro, real e substancial. Também no parágrafo 1374. Mesmo que a aparência permaneça, já não é pão, é Cristo. Por isso a Eucaristia é chamada fonte e ápice de toda a vida cristã. Também no parágrafo 1324. E depois vem o Pai Nosso, a oração ensinada pelo próprio Jesus. E o Catecismo destaca sua importância dentro da missa, no parágrafo 2770. Em seguida, o rito da paz, um sinal de comunhão e unidade entre os fiéis, conforme consta no parágrafo 1345. E então a comunhão, recebemos o próprio Cristo. E o Catecismo afirma: a comunhão aumenta nossa união com Cristo, 1391. E a missa termina? Não, ela continua. Ite missa est, ide estais enviados. A missa nos envia ao mundo para viver aquilo que celebramos. Agora talvez você entenda, nada ali é por acaso. Cada gesto, cada palavra, cada silêncio, tudo tem um fundamento. Tudo tem sentido. E na próxima vez que você estiver na missa, olhe com outros olhos. Você não está apenas assistindo, você está participando do maior mistério da fé. E agora me conta, você já sabia de tudo isso? Então, se esse vídeo te ajudou, compartilha com alguém, porque entender a missa transforma completamente a forma de viver a fé. Deus abençoe você.